Oi gente, eu sou o Rafa do canal de resenha Daniel dos Livros. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a resenha do livro Assassinos da Lua das Flores, Dr. David Grann, publicado pela Companhia das Letras. Aqui o David, um jornalista investigativo, vai contar pra gente a história verdadeira de um massacre da tribo Osage, que aconteceu ali nos Estados Unidos no começo do século XX. Essa tribo foi descoberto petróleo ali na terra dessas tribos. Essa tribo se tornou muito rica. Chegaram a ser consideradas as pessoas mais ricas do mundo na época por conta disso. Mas começaram a sofrer assassinatos. Os índios dessa tribo começaram a morrer assassinados. E é isso que o David vai contar aqui pra gente. A gente vai descobrir tudo por trás dessa história. A história é dividida em 3 partes. Na primeira parte a gente vai entender toda a história particular ali da tribo, o que aconteceu com eles antes da descoberta do petróleo, ali na terra deles, depois da descoberta, o que aconteceu também, né, o que estava acontecendo ali com eles na época. A história foca principalmente numa família. Essa família perdeu muitos membros assassinados nesse massacre. Então a gente vai conhecer também a história dessa família em particular. Na segunda parte entra o FBI no jogo, em que a gente vai acompanhar toda a investigação que o FBI faz para descobrir quem está por trás dos assassinatos, né? É um caso importante para o FBI, a gente vai entender por que também. E na terceira parte, o próprio David, mais nos dias atuais, vai para onde aconteceu tudo, descobrir mais coisas, porque ele sente que tem algumas pontas soltas ali na investigação da FBI e vai tentar aí acabar com essas pontas soltas ele mesmo. Basicamente o livro é isso, né? A gente vai entender tudo isso nessas 3 partes. Eu nunca achei que eu fosse falar isso sobre um livro True Crime, porque os que eu já li realmente eu abominei, não gostei nada. Mas esse livro eu amei. De uma maneira totalmente inesperada. Mas amei mesmo. Eu comprei porque fiquei interessado num aspecto do livro. Quando eu descobri que era True Crime, eu falei, não vou gostar, porque eu não gosto do gênero nem um pouco. Mas esse me arrebatou de uma maneira inesperada, mas de uma maneira muito forte. Eu amei esse livro do começo ao fim. E um dos motivos, eu acho que o motivo principal para isso é a narrativa que o David construiu. Apesar de ser um true crime, ele escreveu de uma maneira que parece, você tem certeza que é livro de ficção. Ele fez tudo em ordem cronológica, né? Mas a maneira como ele vai contando a história parece livro de ficção. Se ninguém te fala que é true crime, você vai ter certeza que é ficção. Mas não é, gente. É true crime mesmo, é não ficção. Mas essa narrativa dele é fantástica. É muito instigante a maneira como ele vai contando tudo, soltando as coisas que aconteceram. E eu me prendendo cada vez mais, eu não conseguia parar de ler, eu queria saber o que estava acontecendo, quem estava por trás, como o FBI ia descobrir tudo isso, enfim. Que livrão é esse que eu estou falando para vocês. A contextualização histórica dele também é perfeita, e olha que eu também não gosto de história, mas aqui se encaixou muito bem na história, ele vai contando tudo pra gente entender, né, tudo que tá por trás ali dessa história. A parte da FBI também é muito interessante, como eu falei pra vocês, é um caso importante para o FBI, porque é o primeiro caso grande que o FBI pega. O FBI, desde a sua fundação, estava ali sendo colocado em dúvida se era necessário ou não. Então, para eles meio que é um caso tudo ou nada, a gente precisa provar o nosso valor. E ele mostra isso tudo muito bem, a parte investigativa também muito interessante, como ele faz tudo. Enfim, gente. A terceira parte, que ele mesmo, o David, vai lá investigar as pontas soltas que ele acha que tem no caso também, as entrevistas que ele vai fazendo,
e vai encaixando as coisas que faltam. Enfim, gente, que livro maravilhoso, que livro sensacional. Me apaixonei por esse livro e realmente é muito, muito bom, é excelente. Eu fiquei curioso para ler esse livro porque é o livro em que o Martin Scorsese se baseou para fazer o seu próximo filme, que vai ser lançado agora quinta-feira, dia 19, com o mesmo título, né? Os Assassinos da Lua das Flores, né? Quem já viu o filme, né, críticos que tiveram a oportunidade de ver o filme antes, falaram que não tem a mesma pegada do livro, muito assim, não é tão parecido com o livro. Foca mais do que seria a primeira parte do livro, que é a história mesmo do massacre dos índios, a história dos índios, da tribo Osage, e um pouco da investigação ali do FBI. Mas se tiver 10% da qualidade do livro, vale muito a pena ler, muito a pena assistir o filme, né? Só precisa arranjar tempo, porque são 3 horas e meia de filme, né? O cara foi a fundo em tudo, mas estou muito curioso para assistir, espero que eu consiga. Vou ser precipitado em falar sobre esse livro, porque tem Donato Carris chegando, tem Las Kepler chegando esse ano ainda, mas Assassino da Lua das Flores virou meu livro do ano até agora, de tanto que eu amei esse livro. Leiam, por favor, vale muito a pena. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário. Se está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado.